Primeiro vão nos dizer onde é que está o Queiroz, que pegava dinheiro de miliciano e colocava na conta da mulher do presidente da República. Bandido criminoso são altamente perigosos e devem ficar de boquinha calada, porque o doutor Sérgio Moro tem condições de se defender sozinho. Miliciano, metralha, mentiroso. Onde é que está o Queiroz? É isso que vocês têm que responder. Isso, senhor Sérgio Moro, não é imparcialidade, isso é rasgar a toga, isso é desmoralizar a Operação Lava Jato e o combate à corrupção, isso é a reincidência de um crime que já foi cometido durante a Operação Banestado, que inclusive impediu condenações pelo vício e pela ilegalidade. Eu diria que nós estamos vivenciando um absurdo, se condena Lula por convicções. O próprio senhor Dallagnol tinha insegurança nas provas que ia apresentar. Por isso, diria eu, que entre togas rotas, balas e bijuterias de nióbio, o país está vivendo uma farsa no Palácio do Planalto. Na minha opinião, é o senhor que deveria ser investigado e, antes de tudo, se afastar do cargo que o senhor ocupa, porque, lamentavelmente, não tem legitimidade para tratar da justiça. E, para concluir, senhor ministro, o senhor, se quisesse mesmo enfrentar a corrupção, estaria preocupado com o governo que o senhor representa, envolvido com os laranjais, envolvido com tendo ligações vergonhosas com milícia, e milícia nada mais era que uma corrupta e assassina relação entre crime, política e polícia. Queria saber, cadê Queiroz e quem mandou matar Marielle? A Operação Lava Jato, vai até caber críticas pontuais, mas assim, ela foi a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro da história do país. Os dados objetivos, né? Falando só da 13ª Vara, 45 ações penais sentenciadas, 291 acusados, 211 condenações, 63 absolvições, 21% de absolvições, valores devolvidos mais de 2 bilhões à Petrobras. Tá? Nenhuma operação de investigação tem esses números aqui no Brasil. Eu, sinceramente, ouvi algumas questões aqui, fiquei com a impressão que eu teria protegido a corrupção, protegido a lavagem de dinheiro, quando foi exatamente o contrário. Esses são os números, são os resultados. Eles atingiram, né, praticamente todos os partidos políticos, tá? Em maior ou menor grau, lembrando que aquela investigação tinha por objeto um esquema, pelo menos em Curitiba, um esquema de corrupção que afetava uma estatal específica, que era a Petrobras. E a acusação, em geral, era de que ela tinha sido, vamos dizer, capturada por agentes públicos inescrupulosos e agentes políticos que dominavam, controlavam aquela estatal naquele período. Então, é natural que os mais afetados sejam aqueles que, vamos dizer, compunham e controlavam a Petrobras naquela época. Aí o que acontece? Então, assim, me acusar de ter me omitido, de prevaricado, é exatamente o contrário. Foi difícil, não foi fácil. Foram muitas pressões durante todos esses 4 anos, muitas tentativas de destruir as investigações, de destruir a reputação dos envolvidos. Não foi um trabalho trivial, foi um trabalho muito intenso. Não é? Por mais que possam caber ali eventuais críticas pontuais, o resultado final é reconhecido não só no Brasil, mas internacionalmente. Então, afirmar que, de alguma forma, que eu protegi a corrupção, é exatamente o contrário, isso não corresponde aos fatos. Mas, assim, as pessoas têm direito à sua opinião, mas não têm direito aos seus próprios fatos. Na mensagem que foi divulgada, cuja autenticidade eu não reconheço, não há nenhuma solicitação de substituição. Consta ali na mensagem: a colega Laura, de vocês, é excelente profissional, mas para a inquirição em audiência, ela não vai muito bem. Desculpe dizer isso, mas com discrição tente dar uns conselhos a ela, para o próprio bem dela. Um treinamento faria bem. Tem uma substituição, um pedido de substituição aqui? Não tem nenhum pedido de substituição. Sobre o fato de ter aceito o convite do senhor presidente, Jair Bolsonaro, eu já falei sobre isso 30 mil vezes, né?
E assim, claro que eu compreendo críticas. Quando eu aceitei, saíram críticas na imprensa, compreendo se eventuais procuradores ficaram insatisfeitos, se eventuais policiais ficaram insatisfeitos, se alguns colegas juízes acharam que eu não deveria acatar, mas eu acatei e falei isso publicamente, e esse é o meu propósito. Eu assumi com o objetivo de consolidar os avanços anticorrupção da Operação Lava Jato. Nós passamos aí por 5 anos com sombras de retrocesso. Essas sombras permanecem em menor nível. E eu vi o exemplo das mãos limpas na Itália. Todo aquele esforço anticorrupção gerou uma frustração de expectativas, porque houve uma reação legislativa. E a minha compreensão foi que, assumindo uma posição forte dentro do Poder Executivo, eu estaria em melhores condições de barrar qualquer espécie de tentativa de retrocesso. E mais, eu não quero barrar o retrocesso, eu quero avançar. E nós temos avançado, não só contra a corrupção, mas contra o crime organizado e o crime violento. Nós temos estatísticas que demonstram, não são estatísticas meramente oficiais do Ministério da Justiça, mas mesmo as estatísticas oficiais revelam uma queda de cerca de 23% de número de assassinatos no país desde o início do ano. Estatísticas de outros institutos que são não muito amigáveis ao governo revelam que essa queda progride até agora esse semestre, e ela é substancial em todo o país, em vários outros índices de criminalidade. Nós isolamos as lideranças, um dos primeiros atos, junto com o governo do Estado de São Paulo, nós isolamos as lideranças da maior organização criminosa do país, a mais perigosa. Fizemos isso 12 anos, após 12 anos que eles deveriam ter sido isolados. Nós temos isolado essas lideranças. Há um aumento do número de prisões, há um aumento do número de apreensões de drogas, há operações de erradicação de drogas nos países vizinhos. Nós estamos aprofundando a cooperação jurisdicional, estamos aumentando o quadro de policiais federais, de policiais rodoviários federais. Nós estamos trabalhando firme, seguindo o compromisso que assumimos lá com o senhor presidente. Me pedem novamente, reconheça qual o diálogo. A grande questão é que nós não temos essas mensagens, elas podem ser adulteradas parcial ou totalmente. Algo dali que consta pode ser autêntico, mas palavras podem ser inseridas. Eu não tenho essas mensagens de 3 anos atrás, mas eu lhe asseguro que atuei com correção e dentro da legalidade e com imparcialidade. Isso é confirmado pela manutenção das minhas decisões, pelas instâncias recursais, em sua grande maioria, e pelos números da própria Operação Lava Jato, reconhecida não só aqui no Brasil, mas em vários países como uma das maiores operações contra a corrupção da história.